A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 24 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e emoções dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24. Pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errado ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de vocês ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18,
e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas do seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus nessa live. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo para ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui para nos orientar e te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Agora vamos aqui dar início às orações para dar início à nossa live. Graças a Deus. Que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui estar fazendo mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. Que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Vamos aqui à oração para dar início ao sorteio dos rebanhos. Oração de número 19. Vamos aqui na oração de número 19, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruído toda obra imunda e maligna que estiver na vida dos fiéis membros, dos verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e que haja a libertação dessas vidas de todo espírito do mal, todo espírito maligno, em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos limpe e nos purifique mais e mais. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então escolha aí um número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro
em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. E hoje estaremos iniciando o nosso sorteio pelos rebanhos de número ímpar. Mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então vamos aqui aos rebanhos. Escolha aí o rebanho de 1 a 24. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Hebreus, contém 13 capítulos. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Vamos aqui no livro de Hebreus. Hebreus com 13 capítulos. Capítulo 2 do livro de Hebreus para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 2 do livro de Hebreus contém 18 versículos, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Capítulo 2 diz assim: a importância da diligência, nos versículos 2, 3 e 4. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começamos a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vão estar aqui meditando no livro de Provérbios, com 31 capítulos. Provérbios é o livro da sabedoria, com 31 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Provérbios capítulo 2 para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. Provérbios capítulo 2. Capítulo 2 contém 22 versículos que fala sobre os benefícios morais da sabedoria. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a esquadrinhares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor é o que dá a sabedoria, da sua boca é que sai o conhecimento e o entendimento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 João, que contém apenas um capítulo. Livro de 2 João, com um capítulo. 2 João, com apenas um capítulo, que contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 4, 8 e 9 diz assim: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Aí no versículo 8 diz assim: olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vão estar aqui meditando no livro de 1 Samuel com 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Samuel com 31 capítulos. Capítulo 24 do livro de 1 Samuel para o rebanho de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Capítulo 24 contém 22 versículos, que diz assim: Davi corta o manto de Saul. Nos versículos 12, 13 e 14 diz assim: Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem estás perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Saiu agora o rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vão estar aqui meditando no livro de livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Livro de Mateus com 28 capítulos. Vamos aqui no livro de Mateus, 28 capítulos. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Mateus capítulo 6 contém 34 versículos, que diz assim: sobre os cuidados da vida. No versículo 26, 27 e 28 diz assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, com 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão. Capítulo 1 de 1 Pedro para o rebanho de número 5 e rebanho de número 6 meditarem, contém 25 versículos, que diz assim: exortação à santidade. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim: como filhos obedientes, como filhos obedientes, não vos conformados com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para um recadinho para todos vocês. Estarei apresentando para vocês, que diz assim: muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes
independente do seu valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, no versículo 38, está escrito assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Agora eu estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falou mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal, que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Saiu a oração de número 13. Oração de número 13, vamos aqui. Que diz assim: Senhor Deus, pela autoridade que me foi dada em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, sai agora toda obra maligna, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai dessa vida, sai dessa residência, sai dessa empresa, sai desse comércio, sai desse veículo. Sai agora toda obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, e prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus Cristo e todo espírito do mal, e a sua obra caia por terra, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça
e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar continuidade. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vamos meditar aqui no livro de... Livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. 3 João contém 15 versículos, que fala sobre o mau exemplo de Diótrefes. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as suas obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Aí vem o exemplo bom de Demétrio. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, com 42 capítulos. Vamos aqui, Jó, 42 capítulos. Capítulo 6 do livro de Jó, para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Jó, capítulo 6, contém 30 versículos, que diz assim: Jó responde a ele faz. Nos versículos 12, 13 e 14: e porventura a minha força, a força da pedra, ou é de cobre a minha carne? Ou não está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Filipenses, contém 4 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Filipenses com 4 capítulos. Filipenses capítulo 3, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Filipenses capítulo 3 contém 21 versículos, que fala sobre a vocação do apóstolo Paulo. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em vós, em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cuja Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito, com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Tito, com apenas 3 capítulos. Tito, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Tito, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Capítulo 2 contém 15 versículos, que fala assim: instruções, o apóstolo Paulo dando instruções para o ministério de Tito. Nos versículos 6, 7 e 8. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados,
Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7 ímpar e 8 par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis, com 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 18 do livro de 1 Reis, para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Capítulo 18 contém 46 versículos, que diz assim: Elias apresenta-se a Acabe, nos versículos 2, 3 e 4. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezebel, os profetas do Senhor, Obadia tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17 ímpar e 18 par. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de Judas, contém apenas um capítulo. No livro de Judas, com um capítulo apenas. Vamos aqui, Judas, com um capítulo. Judas contém 25 versículos, que diz assim: advertências e conselhos, nos versículos 17, 18 e 19. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, os sensuais que não têm o Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei apresentando mais uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, mas lembrando a todos vocês que para vocês participarem, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Agora estarei apresentando a denúncia de número 79, que diz assim: muita atenção com a união e a política nas igrejas. Essa é a denúncia de número 79, entre as mais de 100 denúncias com prêmio somado, que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. Atenção, nem as igrejas nem os seus líderes têm permissão para exercer as atividades do evangelho só, porque é necessário que tenha no mínimo 3 denominações diferentes e unidas para que as pessoas tenham escolha e como interagir exercendo as santas doutrinas do Senhor Jesus, o Cristo, e dos seus apóstolos. Eles também não têm permissão para oferecer partidos políticos às pessoas, mas sim somente políticos de mandatos ou candidatos, pois lembrando a todos vocês que o compromisso do Senhor Deus é com os políticos de mandato, não com os partidos políticos. Examine com atenção os 6 livros que vão aparecer a seguir, pois eles afirmam que nós estamos falando a mais pura verdade. Primeiro livro, Tributos de César, Marcos capítulo 12, com foco no 14 a 17. Segundo livro, Orações, 1 Timóteo 2, foco de 1 a 8. Terceiro livro, Honrar, Romanos 13, foco de 1 a 7. Quarto livro, Fazer o Bem, 1 Pedro 2, foco de 11 a 17. Quinto livro, Ensinar e Praticar como está escrito, Mateus 5, com foco de 17 a 20. Sexto livro, O Senhor Deus com Todos, Provérbios 8, foco de 13 a 21. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e anular os 6 livros citados na mensagem, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 40, direito às mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui a mais uma oração para poder dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada.
E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Oração de número 6. Vamos aqui na oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Diz assim na oração de número 6. Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa, em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo. E chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, estando aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, estar aqui para te enviar um livro e um capítulo para a sua meditação. Então, escolha aí o seu número de 1 a 24. Saiu agora o livro de Esther com 10 capítulos. Esther com 10 capítulos. Capítulo 10 do livro de Esther. Esther, capítulo 10. Vamos aqui no livro de Esther. Esther, capítulo 10, contém 3 versículos apenas, que diz assim: a ascensão de Mardoqueu. Nos versículos 1, 2 e 3. Depois disso, impôs o rei Assuero tributos sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos de seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não está escrito nos livros das crônicas do rei de Média e Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, ensinando, estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas, com 24 capítulos. Vamos aqui no livro de Lucas, com 24 capítulos. Capítulo 15 do livro de Lucas. Capítulo 15 do livro de Lucas contém 32 versículos. Fala sobre a dracma perdida, nos versículos 8, 9 e 10. Diz assim no versículo 15. 8, 9 e 10, perdão. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos. 2 Timóteo, com 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, contém 17 versículos que fala sobre a impiedade dos últimos dias. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afastastes.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel, com 24 capítulos. Capítulo 22 do livro de 2 Samuel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 22 contém 51 versículos que fala sobre o cântico de Davi. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderão. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Disparou flechas e os dissipou raios e os perturbou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Não esqueçam de mentalizarem aí um número de 1 a 24 e fazer a sua pergunta, que no final dessa nossa live você vai estar recebendo a sua resposta através de um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas. Saiu o livro de Eclesiastes com 12 capítulos. Eclesiastes com 12 capítulos. Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, vamos aqui no livro de Eclesiastes capítulo 12, que contém 14 versículos, que diz assim: conselhos diante da brevidade humana. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: as palavras dos sábios são como agrilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, presta atenção, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é ênfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filemão, um capítulo apenas. Livro de Filemão, que contém apenas um capítulo. Filemão, um capítulo apenas, que contém 25 versículos, que diz assim, fala sobre o carinho do apóstolo Paulo por Filemão. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus o Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui, estarei apresentando para vocês mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando, que diz assim na denúncia de número 80. Atenção, em mais esse desafio que faz parte das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 80. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que todos os que estão com o sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais e imitando ele e apresentando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada, em Hebreus 13, com foco nos versículos 7 e 17, essas pessoas não terão suas boas obras, ofertas, nem dízimos, se tornando em vão. Como está escrito nos livros de Mateus 15, com foco no versículo 7 a 9, Mateus 23, com foco no versículo 13 a 15, em Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19. E nós estamos desafiando alguém provar que essas afirmações são mentiras, com base na Bíblia Sagrada, para receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncia essa mensagem número 41, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui a mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Saiu agora a oração de número 16. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Oração de número 16 diz assim: Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo,
e que toda obra maligna, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa, desse comércio e desse veículo, através da tua santa palavra sendo ministrada, que é viva, é vida, é espírito e vivifica, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Não esqueçam de mentalizar aí o número de 1 a 24 e fazerem a sua pergunta, para daqui a pouquinho o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está te respondendo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro de 2 Coríntios com 13 capítulos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12 contém 21 versículos, que diz assim: a preocupação do apóstolo Paulo com os coríntios, nos versículos 15, 16 e 17. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas admiro isto, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, os prendi com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por alguns daqueles que vos enviei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Joel, 3 capítulos. Joel com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Joel com 3 capítulos. Joel capítulo 1. Joel capítulo 1 contém 20 versículos que fala sobre a praga dos gafanhotos. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim: santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciões e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas contém 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Jonas, com 4 capítulos. Jonas, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Jonas. Capítulo 1 contém 17 versículos, que fala sobre o chamado e a fuga de Jonas. No versículo 2, 3 e 4. Levanta-te, vai à grande cidade de Ninive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ira para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 13 do livro de Zacarias. Vamos aqui no capítulo 13 do livro de Zacarias, que contém 9 versículos. Que diz assim, fala sobre a morte do pastor. Nos versículos 7, 8 e 9. A espada desperta-te contra o meu pastor, e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere os pastores e espalhar-se-ão as ovelhas. Mas voltarei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão espadas e expirarão, mas a terceira parte estará nela.
e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e o provarei, como se prova o ouro. Ela o invocará o meu nome, e eu o ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de Tiago. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, contém 26 versículos, que fala assim, fé e obras, nos versículos 21, 22 e 23. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhes isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis, 50 capítulos. Capítulo 22 do livro de Gênesis. Capítulo 22 do livro de Gênesis. Vamos aqui, Gênesis, capítulo 22, contém 24 versículos, que diz assim, Deus manda Abraão sacrificar Isaque. Diz assim no versículo 6, 7 e 8. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaque, seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram junto. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Para vocês verem como o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está junto conosco. No Tiago, capítulo 2, falou que a obra é justificada, a fé é justificada pelas obras. E agora, em Gênesis, saiu a parte que fala que Abraão sacrificou seu próprio filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias, que diz assim. Essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Vamos aqui à última denúncia que eu estarei apresentando para todos vocês, a denúncia de número 81, que diz assim. Atenção com as mais de 100 denúncias, afirmações, desafios das 12 igrejas virtuais com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 81 e também um desafio que as 12 igrejas virtuais estão fazendo para nós provar que estamos errados ou mentindo com base na Bíblia Sagrada. Atenção, nós afirmamos que nós das 12 igrejas virtuais temos poderes dados pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para estarmos em todas as casas, empresas, comércios e veículos no mundo que possuírem um sinal de internet, enviando uma mesma palavra com muita fé. Examine Romanos 10 com foco no versículo 17.
e todo o local que estiver recebendo e as pessoas que estiverem ouvindo a palavra ministrada através de nós, das 12 igrejas virtuais, tem o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como Ele é, em espírito e em verdade, como está escrito nos livros a seguir. João 4, com foco no versículo 21 a 26, 2 Coríntios 3, com foco no versículo 17, Colossenses 2, com foco no versículo 5, Mateus 18, com foco no versículo 20, Mateus 16, com foco no versículo 18, Apocalipse 22, com foco no versículo 6, Efésios 2, com foco no versículo 22, Romanos 1, com foco no versículo 9, 1 Samuel 19, com foco no versículo 20 e 23, e em 2 Crônicas 24, com foco no versículo 20. E nós desafiamos a provar, com base na Bíblia Sagrada, que essas afirmações são mentiras e que as igrejas virtuais não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, ou que os templos físicos podem ser mais eficientes que as 12 igrejas virtuais e anular, com base na Bíblia Sagrada, os livros citados, e anular, com base na Bíblia Sagrada, os livros citados que estão afirmando que o Senhor Deus é Espírito, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem número 42, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem. Para agora, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolher o número 20, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 2. Número 8, Provérbios, capítulo 2. Número 23, 2 João, capítulo 1. Número 1, 1 Samuel, capítulo 24. Número 14, Mateus, capítulo 6. Número 10, 1 Pedro, capítulo 1. Número 7, 3 João, capítulo 1. Número 22, Jó, capítulo 6. Número 13, Filipenses, capítulo 3. Número 11, Tito, capítulo 2. Número 12, 1 Reis, capítulo 18. Número 17, Judas, capítulo 1. Número 16, Esther, capítulo 10. Número 4, Lucas, capítulo 15. Número 24, 2 Timóteo, capítulo 3. Número 2, 2 Samuel, capítulo 22. Número 19, Eclesiastes, capítulo 12. Número 18, Filemão, capítulo 1. Número 6, 2 Coríntios, capítulo 12. Número 3, Joel, capítulo 1. Número 5, Jonas, capítulo 1. Número 9, Zacarias, capítulo 13. Número 21, Tiago, capítulo 2. E número 15, Gênesis, capítulo 22. Glórias a nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos. Que vocês possam fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, interagindo conosco para vocês levarem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A todos que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @ IG1 318 37 300 e até a 1 hora e 12 minutos da madrugada na @ Igrejas Benditas.
para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia e Turquia. E todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nessa live. Gratidão. Agradeço também a presença de cada um de vocês que ficou comigo até o final. Se você chegou também no decorrer dessa nossa live, agradeço imensamente. E agradeço muito, todos de coração. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07, de segunda a sexta. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém.